Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar passando aqui o capítulo 6 e o capítulo 7 da segunda parte da nossa apostila, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre como a mulher desempenha o seu papel e como o homem desempenha o seu papel. Vamos fechar os nossos olhos e orar nesse tempo agora, para que o Senhor possa vir com graça sobre nós, para que tudo aquilo que vai ser ministrado, o Espírito Santo de Deus possa nos ensinar a respeito de todas essas coisas, tá bom? Senhor Deus, amado Pai, nós somos gratos ao Senhor por poder estarmos reunidos mais uma vez, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Muitos em suas casas, Senhor, estão abdicando do seu tempo para poder serem abençoados por aquilo que o Senhor tem a falar através desse curso. Então, Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida dos meus irmãos, Senhor, com cada palavra que foi ministrada até aqui, que eles possam pôr em prática, Senhor, que cada palavra que foi ministrada seja como uma semente plantada em uma boa terra, Senhor, que vai germinar, crescer e dar bons frutos, em nome de Jesus. Amém. Então, capítulo 6. Como a mulher desempenha o seu papel. A palavra do Senhor é muito clara quanto à conduta que Deus espera de cada cônjuge. Não são deveres opcionais, são mandamentos claros do Senhor. Só podemos cumprir esses mandamentos quando andamos no Espírito. Uma coisa aqui que vai ficar bem claro, tanto no capítulo 6 quanto no capítulo 7, é que tanto o homem quanto a mulher, existe um papel que precisa ser desempenhado por cada um. Né? Nesse capítulo aqui nós vamos falar mais precisamente da mulher, mas nós vamos ver que o fato de cada um cumprir com o seu papel, né, o papel que é estabelecido pelo Senhor. Lembra que nós falamos que o Senhor foi quem instituiu o casamento, foi Ele que criou o casamento. Então, aquele que criou o casamento, Ele que diz qual que é o papel de cada um, como que deve funcionar, como que devem se dividir as funções, né, de cada um. O papel que cada um exerce é extremamente importante para que o casamento esteja de acordo com aquilo que é da vontade de Deus. Então, nós vamos aqui falar do primeiro ponto aqui, né, um papel, né, que a mulher deve desempenhar, que é a submissão ao marido. Nos dias de hoje é muito comum nós ouvirmos, né, que as mulheres querem direitos iguais, que isso não é um problema, né? Mas existe um certo ativismo da parte das feministas, né? E uma feminista ouvir algo como esse primeiro ponto aqui seria algo assim, uma afronta, né? Mas o que nós queremos deixar claro aqui é que aquele que instituiu o casamento, o Senhor, é Ele que determina como que deve ser. E a vontade do Senhor é que a mulher, ela seja submissa ao marido, sim. Essa é uma das formas, é como uma receita que o Senhor está nos dando de como que devem ser as coisas para que elas possam dar certo. Então, mulher, primeiro ponto, a submissão ao marido. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Olha só, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Né? Efésios 5, 22 a 24. Então, veja só a importância aqui que a palavra de Deus fala. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Né? Então, nós que entregamos a nossa vida a Jesus, nós sabemos que o governo da nossa vida pertence ao Senhor. E a palavra de Deus, ela faz essa semelhança aqui, que assim como a mulher deve ser submissa ao Senhor, que é o dono da sua vida, ela também deve ser submissa ao seu marido, né? Essa é a palavra de Deus, né? Então, para a realidade do mundo que nós vivemos hoje, falar algo desse tipo é motivo de
de controvérsias, né, para as pessoas. Mas essa é a vontade de Deus, essa é a palavra de Deus, tá? Então vamos aqui para o segundo ponto aqui que ele fala. O que a mulher precisa entender sobre a submissão? Ele quer deixar uma forma mais clara para que a mulher entenda o que de fato é submissão. Submissão não é ser oprimida pelo marido, submissão não é ser rebaixada pelo marido, não é. Nós vamos ver aqui, pontuar aqui algumas coisas para que você possa entender de fato o que é submissão. Deus manda que a mulher se submeta ao marido. Não é o marido que impõe autoridade sobre ela. No reino de Deus, toda autoridade é reconhecida e não imposta, né? A mulher, ela se submete ao marido porque ela reconhece a autoridade que foi dada a ele. Então, essa é uma visão que a mulher precisa ter a respeito do seu marido, né? É importante que a mulher reconheça a autoridade que foi dada ao marido, né? Submissão é o reconhecimento da autoridade estabelecida. Significa obediência humilde e com boa disposição. Não é apenas uma obediência externa, mas uma atitude interior de submissão e respeito, né? O outro ponto fala assim: a submissão não anula a mulher, mas lhe dá condições para cumprir o seu papel. Para colocar dentro de um contexto que a gente possa entender o que seria submissão, né? O Senhor, ele coloca o homem como autoridade sobre a sua casa, sobre muitas coisas, né? É uma autoridade que foi dada ao homem, né? E é importante que a mulher entenda que ela tem um papel fundamental para aquilo que Deus quer fazer através da vida das autoridades que ele estabelece, né? E dentro de uma casa, dentro de uma família, o homem, ele é autoridade. Nós já vimos em outras aulas que existe uma missão na qual o Senhor tem para a família, que é gerar discípulos, né, filhos semelhantes a Jesus. Então, entenda que o papel da mulher é contribuir, ajudar, cooperar para que a missão do homem seja cumprida. Nós vamos ver isso mais detalhadamente no decorrer desses 2 capítulos que nós estamos estudando hoje. Mas só para você ter mais ou menos uma noção, submissão é se submeter à missão de alguém. Então, o Senhor, ele estabelece o homem como autoridade e dá uma missão a ele. E um homem, quando se casa, a mulher precisa estar de acordo com a missão na qual o Senhor tem para a vida daquele homem. Então, é muito importante que as mulheres entendam isso, né? Que até mesmo na hora de casar, você precisa saber qual é o chamado, qual é o propósito de Deus para a vida da pessoa que você vai estar se casando, porque você vai estar em submissão à missão daquele homem, né? Então, só para que você possa entender isso mais claramente. A submissão não rebaixa a mulher, mas sim a protege. Deus é bom. Ele quer que a mulher esteja coberta e protegida sob a autoridade do marido. Não deseja que a mulher esteja sobrecarregada e nervosa, mas tranquila e feliz. É muito comum nos dias de hoje nós vemos mulheres que querem governar sobre tudo, elas querem tomar todas as responsabilidades, né, dentro da casa, e muitas das vezes anulam o seu marido ou até mesmo não deixam que os maridos tomem decisões importantes, porque pelo fato de, pelo menos essa é a realidade de muitas famílias, pelo fato dela passar mais tempo em casa, de cuidar dos filhos, de resolver muitas coisas em casa, né, ela muitas das vezes acaba tomando para si todas as responsabilidades, e isso não é bom. Não é bom porque é importante que a mulher ela não esteja sobrecarregada, né? Então veja só, muitas das vezes o marido passa o dia todo trabalhando, chega cansado, né? E aí quando ele chega em casa, ele tem uma pessoa estressada também, sobrecarregada, super atarefada. Então
ao invés deles estarem ali, né, a mulher pronta para receber o seu marido, que teve um dia cansativo, ela também teve um dia daqueles cheio de responsabilidades, cheio de coisas para fazer, quando na verdade ela deveria, né, dividir essa carga, porque não é uma carga que a mulher deve levar. O marido, ele tem responsabilidade sobre toda a casa, e a mulher está ali para auxiliar para que tudo aquilo que está sob a autoridade do marido funcione muito bem dentro do lar, certo? A submissão da mulher não a faz inferior. Jesus, sendo igual ao Pai, se submeteu a ele em tudo. A mulher não é menor, nem o homem maior. São iguais, mas em funções diferentes, segundo o plano de Deus. Existe um plano de Deus, né? O Senhor, ele estabeleceu o homem como autoridade. E a mulher, ela tem uma função importante para que a autoridade do homem seja de fato desempenhada. Então veja bem, eu jamais conseguiria dar conta de todas as responsabilidades e todos os afazeres que nós temos aqui dentro de casa, né? Não teria como. Eu jamais conseguiria fazer tudo sem a minha esposa. Mas não tinha nem perigo. Então veja bem, o Senhor me deu autoridade sobre a minha família, sobre a minha casa, mas eu entendo que sem a minha mulher eu jamais conseguiria lidar com todos os afazeres ou com todas as responsabilidades que nós temos. Então a mulher, ela tem o seu papel dentro do lar, né? Ela tem o seu papel dentro de casa, ela tem o seu papel na família, assim como o homem também. Então, o que é o correto? O correto é que cada um esteja desempenhando o seu papel. A mulher deve ser submissa em tudo, né? Nós lemos o texto de Efésios 5:24. O marido é o responsável geral por todas as áreas da vida familiar. A mulher só deve desobedecer ao marido se ele lhe der uma ordem claramente contrária à vontade de Deus, revelada nas Escrituras. Se ela é obrigada a pecar ou deixar o Senhor, nesse caso, não deve obedecer. É a única exceção. As irmãs com maridos incrédulos devem ser submissas a eles. Poxa, mas eu preciso ser, né? Talvez você tenha um marido que não é um cristão ainda, mas poxa, como que eu vou me submeter a essa pessoa, né? Devem se comportar de tal maneira que, vendo eles o comportamento delas, se convertam. Vocês vão conseguir entender isso melhor, né, na passagem que está em 1 Pedro 3, 1 e 2. Né? É importante que a mulher crente, né, a mulher salva, ela tenha uma conduta e uma postura de cuidado e de zelo para com seu marido que não é cristão, a fim de ganhá-lo, né? Então, pense a respeito disso, leia esse texto, né? Medite a respeito disso. Isso vai ser muito importante para que você possa ganhar o seu marido, caso ele ainda não tenha entregado a vida dele a Jesus. A submissão a submissão não implica em que a mulher não fale, não opine e não tenha influência nas decisões da família, né? Como nós falamos aqui, o homem, ele tem autoridade, mas isso não quer dizer que a mulher não deve opinar, ou que a mulher não tenha influência, né, em decisões da família. Ela não tem que dizer sim para tudo, ela é ajudadora, portanto deve opinar, concordar, discordar e etc. Mas sempre deve mostrar uma atitude de submissão ao marido e ter a disposição de deixar as decisões finais em suas mãos, sem amargura nem rebelião interior. Aqui em casa nem sempre a gente concorda com tudo. Normalmente, quando a gente não concorda com alguma coisa, então a gente acaba não tomando uma decisão de imediato. Se dá para esperar, a gente espera, até que a gente possa ver com mais clareza, né, as coisas e possa tomar uma decisão mais assertiva e e de acordo, né, assim que a gente possa concordar, eu e a minha esposa. Nem sempre, ainda assim, algumas vezes eu acabo tomando algumas decisões
Quando eu não domino um determinado assunto, né? Então, eu às vezes passo a bola para minha esposa, mas dando o aval, né, de que ela vai tomar uma boa decisão quando se trata de um assunto que eu realmente não tenho domínio, né? Então, as decisões mais importantes que nós já tomamos na vida, né, graças a Deus nós concordamos e isso foi muito bom. Então, assim, provavelmente vocês não vão concordar em tudo, mas é muito importante que vocês concordem com a maioria das coisas, né? E mesmo quando não concordarem, saibam respeitar a opinião do outro, né? Mas a responsabilidade é do marido. Ainda que a mulher tome uma decisão, é importante que o marido concorde, né? O marido é responsável pela família. Então, nós vamos aqui a um terceiro ponto: o respeito ao marido. A esposa respeite ao marido, Efésios 5,33 fala isso. A atitude de respeito reveste a mulher de dignidade e elegância, mas a arrogância e grosseria a rebaixa e a faz vulgar. O respeito se manifesta na forma de falar, no tom de voz, nos modos, gestos e olhar. Também na maneira de atender ao marido, de escutá-lo e obedecê-lo. Também implica em não diminuí-lo, nem a sós, nem diante dos filhos, e muito menos diante de outras pessoas. Jamais falar na sua ausência, depreciando ou ridicularizando na presença de outros. A mulher é responsável por ensinar aos filhos, pelo seu exemplo, e honrar e respeitar o pai. Não há nada que irrite tanto um homem como o desrespeito e a arrogância da mulher. A mulher respeitosa é a alegria do marido. Ela o engrandece e o faz como um príncipe diante dos demais. Essa questão do respeito aqui é algo realmente muito importante. Eu não sei se você já teve aquela sensação de vergonha alheia diante de uma situação em que alguém está sendo desrespeitado, né? E acaba sendo muito mais feio quando é uma mulher falando mal do marido, ou até mesmo vice-versa, né? A questão do respeito aqui, irmãos, é muito importante. Respeito é uma coisa que nós não podemos perder jamais por qualquer pessoa que seja, e muito menos para com o nosso cônjuge, né? Quando se perde o respeito, é porque já se tem perdido muitas coisas, né, importantes que eram a base, né, de tudo isso. Então, quando se chega a esse ponto, é porque o casamento realmente já está bem desgastado. Então, cuide para que exista entre o casal uma harmonia de respeito, né? Eu me lembro de uma vez que eu estava conversando com a minha esposa. A minha esposa é a pessoa que mais passa tempo comigo, é a pessoa que mais me conhece, é a pessoa que, quando eu estou fazendo alguma coisa de errado, ela tem um jeito de olhar para mim que eu percebo que eu estou fazendo alguma coisa errada e vou lá, o que foi? Né? Eu vou perguntar o que eu estou fazendo. Assim, meu filho, você fez assim, 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 isso não está certo. Então, a gente meio que já tem um pouco dessa comunicação. Mas, eu me lembro de uma vez ter falado com ela assim, olha, Vida, eu chamo ela de Vida, né? Você é a pessoa que mais me conhece e você tem total liberdade de, quando eu errar, você pode me chamar a atenção e dizer aonde eu tenho errado. O que não pode é você faltar com respeito, né? Faltar com respeito não pode, né? Como nós falamos aqui, às vezes o tom de voz, a maneira que a pessoa fala, às vezes rebaixar a pessoa, isso não. Mas quando eu errar, quando você me ver falhar em alguma coisa, você tem liberdade. Eu prefiro ser corrigido, né? Por você vir a mim e dizer o que eu estou fazendo de errado do que por outra pessoa, né? Prefiro muito mais, né? Ponto 4. A beleza interior e exterior da mulher. 1 Pedro 3, do 3 ao 4 diz: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus.
Então o que esse texto está dizendo? Olha, que o adorno da esposa não seja o que está fora. Um cabelo, né? Um brinco, o jeito de se vestir, os adereços, o vestuário. Não que isso não seja bacana, né? É claro que um marido, ele sempre quer ver a sua esposa bem vestida, bem arrumada, bem apresentável, né? Isso aí as irmãs também não podem falar. Mas o principal é o que ele diz. A mulher deve se trajar de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Né? Hoje o que a gente mais vê é umas mulheres zangadas, braba, né? Que não tem quem possa. Né? Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que ela deve se trajar de um espírito manso e tranquilo, e que tem um grande valor diante de Deus. Certo? Então vamos aqui continuar a leitura. A mulher se arruma para ser atraente e bem aceita. Isso não é pecado. Pelo contrário, Deus mesmo vestiu a criação de beleza e formosura. A mulher casada deve procurar ser atraente para o seu marido. É bom manter-se jovem e bonita, tanto quanto possa. É bom cuidar do corpo, fazer ginástica, cuidar dos cabelos e vestir-se bem com simplicidade. Então, para os maridos que estão aqui ouvindo, né? Ajude sua esposa nesse ponto. Então, às vezes o homem quer estar andando com uma mulher bem arrumada, né? Às vezes até cobra a esposa para se arrumar mais, mas o cara não tem coragem de pagar um salão de beleza, de pagar para ela fazer as unhas ou comprar algumas roupas. Então, às vezes fica muito só no falar, né? E a atitude não acontece, né? Então, é sempre muito bom que o marido também invista na sua esposa, né, para que ela sempre ande sim bem vestida, né, com simplicidade, com pureza, né, mas sempre bem vestida para o seu marido, né, para que o marido possa andar todo orgulhoso de estar ao lado de uma mulher, né, bem apresentável, bem vestida, né. Então, eis aí um conselho aí para os maridos também. Entretanto, para ser atraente, a mulher não necessita de exageros como penteados chamativos, joias de ouro e vestidos luxuosos. Também não devem adotar um estilo mundano e sexy. O melhor atrativo que o homem pode encontrar na mulher é o caráter. Que ela tenha um espírito manso, que seja doce e amável, seja suave e serena. Se a mulher for assim, o marido ficará enamorado novamente a cada dia. Que atrativo terá para o marido uma mulher bonita, bem arrumada, porém nervosa, rixosa, gritona, briguenta, rancorosa, amargurada, queixosa e resmungona? Que proveito, irmãos, né? Que proveitos tem um homem que tem uma mulher bonita, mas em compensação ela é o Satanás dentro de casa, né? Então, às vezes eu fico vendo assim uns caras que tem realmente assim, né, umas mulheres bem apresentáveis, mas só para ter o prazer de andar com uma mulher bonita, mas o cara é humilhado, o cara vive sendo esculachado dentro de casa, né? Então, poxa, não é assim, né? Que o atrativo para o homem seja realmente uma mulher simples, amável, de caráter, doce, que tenha um espírito manso, né? Que a mulher ela entenda que são essas virtudes que fazem com que desperte no homem o melhor dele, né? Realmente o melhor de mim é despertado quando a minha mulher me trata com muito mais carinho, né? Com muito mais amor e afeto. Então, normalmente quando, né, a mulher deseja alguma coisa, né, ela costuma fazer algo, né, para agradar o marido, né? Então, pense a respeito disso, né? Tanto o homem como a mulher. É importante sim nós termos o cuidado de estarmos sempre, 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 né, dando valor ao nosso cônjuge, para que nós possamos desempenhar o nosso papel bem. E o papel de cada cônjuge é cuidar um do outro, tá bom?
Então, nós encerramos o capítulo 6 e vamos agora para o capítulo 7. Como o marido desempenha o seu papel. Agora chegou a hora dos homens, né? Já vimos que o homem é o cabeça da mulher. Esta função não pode ser exercida de qualquer maneira, mas sob a graça e o amor de Jesus Cristo. Alguns maridos autoritários, egoístas, alguns maridos são autoritários, egoístas, duros e soberbos, querem dominar a mulher. O que Deus diz? Né? O que Deus diz desse tipo de homem? Olha só o que a palavra de Deus diz. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, veja aqui o primeiro ponto. O marido deve amar a sua esposa, né, a sua mulher, como Cristo amou a igreja, né, que a si mesmo se entregou por ela. Então, o amor que o homem deve ter para com a sua mulher é um amor que seja capaz do homem dar a sua própria vida pela sua esposa, né? E outra coisa que o texto fala aqui, né? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então veja só, o marido também santifica a esposa e purifica a esposa por meio da palavra de Deus. E aí ele continua, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, aqui o texto faz essa comparação, né, da igreja com a mulher, e assim como Cristo faz para com a igreja, a purifica, a santifica, né, e apresenta diante de Deus a ela sem nenhum defeito, assim também o marido deve fazer para com a sua esposa. Né? O marido deve apresentar a sua esposa diante de Deus santa, pura, né? Também. Continuando o texto, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Né? Esse texto aqui é um texto que realmente a gente pode meditar muito a respeito deles, né? Os maridos aí, os homens, meditem a respeito desse texto. Tenho certeza que o Senhor vai ministrar muito a vida de vocês, né? A nossa vida. Então vamos aqui para partear. O marido deve amar sua esposa. A palavra grega que aparece em Efésios 5 é ágape, refere-se ao amor de Deus. É um amor puro, sacrificial, perfeito e permanente. Por isso, Paulo usa Cristo como exemplo. Cristo não é apenas o modelo, mas também é a fonte do amor. Somente através do seu amor em nós é possível amar como ele amou. O homem que trata a sua esposa com amor faz um bem a si mesmo e fortalece a unidade do casamento. Aquele que trata mal a sua esposa destrói a si mesmo. Nós vamos falar um pouco mais fundo a respeito disso, né, sobre amor, mas ainda existe uma cultura muito ruim, né, que foi implantada em algumas gerações de homens e que ainda tem na nossa geração, é que parece que os homens eles deixaram de ser românticos, né, eles deixaram de ter aquele apreço, né, pelo romantismo para com a sua mulher. Isso é uma coisa, irmãos, que para nós, principalmente para nós que somos cristãos, nós não podemos perder. Porque veja bem, o Senhor, ele derramou o amor dele em nós, né? Então, nós devemos saber amar mais do que qualquer outra pessoa, né? Principalmente a nossa esposa, né? Então, nós devemos sim ser mais românticos. Eu não me acho uma pessoa tão romântica, mas existem coisas que eu me esforço para fazer, né? Porque eu quero realmente praticar esse amor, eu quero viver esse amor, eu quero que a minha mulher se sinta amada e eu preciso me esforçar para isso, né? Então a gente faz uns mimos, a gente faz algumas coisas juntos que ela gosta, né, para poder agradar. Então a gente precisa se esforçar. Homens, sejam românticos.
né? Garanto para você que você não vai se arrepender. E isso não é ser careta, tá bom? Então vamos aqui ao primeiro ponto. A amabilidade, né? Justamente o amor que a gente estava falando aqui. Esta é a primeira expressão prática do amor. Amabilidade, doçura, afabilidade, benignidade. Não a trateis com amargura, Colossenses 3,19, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, 1 Pedro 3,7. Devemos ser amáveis com todos, principalmente com as mulheres, respeitando sua feminilidade, mas muito mais com nossa própria esposa. Há homens que não são amáveis há homens que são amáveis com outras mulheres e descuidados e duros com a sua esposa. Isso é um erro. A mulher é como um vaso frágil, sensível e delicado. Seus sentimentos estão mais à flor da pele. Isso não é uma debilidade, mas uma característica dada por Deus para desempenhar sua nobre função de mãe, a fim de criar os filhos com ternura e sensibilidade. Por isso, Deus quer que o marido a trate com ternura, respeito, suavidade, paciência, carinho, doçura, delicadeza, bondade e amor. Por ser mais sensível emocionalmente, a mulher está mais sujeita a ficar ressentida pelos maus tratos do marido. Então, talvez, para a maioria dos homens que estão me ouvindo aqui nesse vídeo, realmente seja algo difícil porque não tiveram isso em casa, ou enfim, podem haver vários motivos. Mas é necessário nós nos esforçarmos. Primeira coisa que eu quero pedir que você entenda é que uma das coisas que eu aprendi e eu quero compartilhar isso com você. O Espírito Santo de Deus, ele é capaz de nos fazer ser a melhor pessoa possível. E o Espírito Santo de Deus, ele é capaz de suprir as necessidades que nós ainda temos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O Espírito Santo de Deus pode te ensinar e fazer de você alguém mais amoroso, tá certo? Receba essa palavra. Isso vai ser bom para você, vai ser bom para o seu casamento. E, irmãos, uma mulher amada, ela se garante muito, certo? Então, você, marido, tem muito a ganhar quando você se esforça para ser romântico e amoroso com a sua esposa, tá certo? Ah, mas eu não sei. O Espírito Santo de Deus te ensina. Ah, mas eu não sou assim. O Espírito Santo de Deus te faz ser assim. Entenda isso, tá bom? O Espírito Santo de Deus, ele vem para fazer gerar em nós aquilo que nós, por nós mesmos, né, não conseguiríamos fazer de forma nenhuma, tá bom? Então vamos aqui ao segundo ponto. A abnegação é o sacrifício que alguém faz em favor do outro. Isso aqui, irmãos, é uma coisa que precisa haver no casamento, né? A abnegação, principalmente, e é interessante que esse ponto aqui fala justamente na parte do marido, né? É muito comum que os maridos, né, vão trabalhar e quando chegam em casa, né, só querem descansar, comer alguma coisa, ficar por ali e acabam não dando tanta atenção aos filhos, à sua esposa. E é necessário que você realmente se sacrifique em favor, né, da sua esposa, dos seus filhos, para que você possa passar mais tempo com eles. A abnegação sempre vai estar muito relacionado ao você perder para que o outro possa ganhar, né? E na verdade, você não vai estar perdendo nada, certo? É muito precioso o resultado de quando nós nos sacrificamos, de quando nós abrimos mão de uma determinada coisa ou de um determinado tempo para que a gente possa dar mais atenção a outra pessoa, principalmente os da nossa casa, seja o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, tá certo? Então, a abnegação é uma chave poderosa que o homem deve usar sim.
sabe? A mulher poder ver que nós estamos sacrificando alguma coisa, né, para poder passar mais tempo com ela, para poder passar mais tempo com os filhos. Então, isso é muito importante, tá bom? Vamos aqui para o terceiro ponto. Compreensão. O marido deve conhecer profundamente a sua mulher para compreendê-la, amá-la e ajudá-la. Esta é uma das maiores necessidades da mulher. Isso aqui é muito verdade. Por isso é necessário escutar com atenção o que ela diz. Saber escutar é uma das qualidades mais valiosas que se pode ter. Quando o marido entender o que a mulher pensa e sente, poderá conduzi-la e protegê-la com sabedoria. Ele tem uma parte aqui que está até em negrito, né? Escutar com atenção o que ela diz. Irmãos, vou falar aqui bem direcionado, né, para os homens que estão me ouvindo. Saber ouvir é outra chave poderosa, porque mulher gosta de falar, né? Mas homem gosta muito pouco de ouvir. Homem gosta muito pouco de ouvir. Homem já quase não gosta de falar. E muito menos de ficar ouvindo, certo? Pelo menos é o que eu vejo. Eu tenho essa dificuldade também, mas aqui vai entrar também o que nós já falamos anteriormente, a abnegação, né? Mas isso aqui é uma chave muito poderosa. Saber ouvir a sua esposa. Como é que você vai aprender, né, a ouvir, entender e conhecer a sua esposa? Tendo tempo, ouvindo ela falar. É só assim que isso vai acontecer. Então, é necessário dedicar tempo, sim, para poder ouvir o que a sua esposa diz, o que ela está sentindo. É importante que você possa chegar em casa e perguntar como foi o dia dela, o que foi que ela fez, se ela gostou, se aconteceu alguma coisa, se você pode ajudar com alguma coisa, se ela quer fazer alguma coisa. Isso é muito importante, tá bom? Então vamos aqui para o quarto ponto. Proteção e cobertura. Efésios 5:29. Importante ler também. Quando o homem não dá a cobertura real e prática à mulher, quando o homem não dá uma cobertura real e prática, a mulher se vê desprotegida. Ela precisa sentir-se segura e confiante no seu marido. O desamparo e as preocupações sobrecarregam e oprimem a mulher. O homem deve assumir seu papel, entender os assuntos do governo familiar, resolver todos os problemas que lhe competem e não passá-los para a esposa. A mulher se desgasta quando tem que resolver assuntos que vão além das suas possibilidades e não correspondem ao caráter feminino. Então é muito comum, né, tem uns caras aí que passa a bola para a mulher e deixa que ela resolve, eu saio para trabalhar e pago as contas, tá tudo certo. Não é assim, certo? Não é assim. A mulher ela precisa saber que tem alguém que responde por ela, que se ela tomar uma decisão, ela vai saber que o marido tá lá junto com ela naquilo que ela tá decidindo, sabe? É muito comum, às vezes, homens que não participam das decisões da família, dos filhos, onde que o filho vai estudar, com quem que ele está saindo, que horas ele volta, quando que ele chega, não sabe. Deixa tudo sob responsabilidade da mulher e isso não é bom. Não é bom que a mulher esteja sobrecarregada. Homens, verifique se a sua esposa não está sobrecarregada, tá? Isso não é bom, certo? Então a mulher precisa se sentir protegida, segura, né? Mesmo quando ela tem que tomar algumas decisões na sua ausência, ela precisa ter a confiança de que o marido está junto daquilo que ela está decidindo. Isso é muito importante, tá bom? Ponto 5. Romance e afeto conjugal. O amor sentimental também deve estar presente no casamento. Tudo o que dissemos anteriormente estabelece bases sólidas para que esse amor se desenvolva e cresça. O romance não é apenas para a lua de mel, mas para a vida toda. Os discípulos do Senhor devem ser os maridos mais apaixonados por suas esposas. O amor dos mundanos se
perverteu em egoísmo. Entretanto, o amor sentimental de um marido cristão nasce do verdadeiro amor de Deus que vive nele. Por isso, os discípulos de Jesus deveriam ser os melhores maridos, os melhores amantes de suas esposas. E aí, você é esse cara? Fica a pergunta. Você é esse cara? Você é esse discípulo de Jesus? Você é esse marido aqui? Né? As pessoas precisam, até nisso, irmãos, a gente precisa dar testemunho, certo? Até nisso a gente precisa dar testemunho. Eu quero sim que as pessoas vejam o quanto a minha mulher é amada, né? Se vão ficar com inveja, aí é problema deles, né? Porque o mundo hoje é assim. Mas eu quero sim que as pessoas vejam e olhem para minha esposa, poxa, essa mulher tá bem, ela é feliz, ela... Ô mulher, que você faz assim para estar sempre bem, né? O desejo do meu coração é que ela possa dizer, olha, sou bem cuidada, né? Então eu tô feliz, né? Sou amada, né? Essa que eu acredito que seja a vontade de Deus, né? Que as mulheres elas tenham, né, se sintam de fato amadas e acolhidas pelo seu marido e isso possa refletir na vida delas, nas atitudes dela e as pessoas possam ver isso. Né? Rapaz, poxa, que marido bacana que você tem, como ele lhe trata com carinho, com amor, com respeito. Eu disse, minha filha, é Jesus na vida dele. Né? Então, se você quer que seu marido seja assim também, leva ele para a igreja lá que o povo ensina os maridos lá a ser marido de verdade. Né? Então vamos aqui para a parte B agora. O homem deve representar Jesus no lar, que é responsabilidade, viu? O homem é responsável por, primeira coisa, estabelecer a presença de Jesus na família. Assim como Cristo é a imagem de Deus, o homem deve ser a imagem da presença de Jesus no lar. Deve andar no Espírito, manifestar a alegria constante, dar graças por tudo, deixar fluir o amor e a graça e a paz do Senhor. O marido, ele deve ser sim a expressão do amor de Deus dentro da casa, ele deve atrair a presença de Jesus para dentro do seu lar, ele deve agir com uma postura de quem realmente anda no Espírito, certo? Segunda coisa, estabelecer o governo de Cristo. O homem não é o cabeça do lar, mas sim Cristo. O homem é o cabeça da mulher. Portanto, deve estabelecer a autoridade de Cristo e não a sua. Se um homem não está sujeito a Cristo, como vai governar sobre sua mulher e filhos? Quando o Senhor delega a autoridade ao homem, não lhe dá a carta branca para fazer o que quer, mas estabelece critérios específicos e concretos. Todo governo que está debaixo de Cristo deve agir com firmeza, mas com amabilidade e flexibilidade. Então, só para resumir um pouco do que ele está falando aqui. O homem é a autoridade sobre a casa, né, sobre a mulher, mas Cristo é o cabeça do homem. Então, não é o que o homem quer, é o que Cristo quer. Então, o homem deve estabelecer o governo de Cristo na sua casa. Né? Os critérios, a conduta, as disciplinas, aquilo que acontece dentro do ambiente familiar está baseado naquilo que vem do Senhor e não no que vem do homem, certo? 3. Ministrar a graça salvadora de Cristo. O homem deve exercer o sacerdócio em sua família. Não basta abençoá-los com orações superficiais. Deve se interessar por cada um, dar tempo a cada um, reconhecer suas necessidades, conhecer suas necessidades, lutas e aflições. Dar a cada um dos filhos uma atenção particular, constantemente ajudar a esposa a ver a dimensão eterna e grandiosa de sua função como esposa e mãe, cuidar para que ela não se desamine com suas tarefas, que às vezes parecem triviais e insignificantes. Então, às vezes a gente pensa aqui, né? O homem deve ser, como ele fala aqui no começo do texto, o homem deve exercer o sacerdócio em sua casa. E às vezes quando a gente fala sobre isso, a gente pensa, o homem tem que orar
pela família dele, o homem tem que estar ali, né? A gente acha que isso tudo é muito relacionado à oração, a algo muito espiritual, né? De fato é também. Mas o que ele está falando aqui é que o sacerdote, ele, se a gente trouxer isso um pouco mais para o princípio do sacerdócio, né? O princípio ele é um representante de Deus, certo? Então você vai ver que quando as pessoas elas queriam consultar o Senhor, elas iam ou a um profeta ou consultar o sacerdote, né? Que ele tinha lá duas pedrinhas, né? Que onde o Senhor falava, a pessoa ia consultar o Senhor também por meio do sacerdócio. Então o sacerdócio era uma boca de Deus para a vida das pessoas. E o sacerdote, ele era responsável pela vida espiritual das pessoas. Então, o homem ele deve exercer o sacerdócio, né, na questão do pastoreio e do cuidado para com a sua esposa e com seus filhos. Ele deve saber como é que anda os filhos, ele tem que dar tempo aos filhos, ele tem que dar tempo à sua esposa para saber como é que ela está, motivá-la naquilo que ela está fazendo. Então, esse é o papel do homem também como sacerdote. Doutrinar e edificar sua casa. É o ponto 4. Doutrinar e edificar a sua casa. É importante usar as circunstâncias ocasionais da vida para ensinar, mas isto não é suficiente. O homem é responsável por ensinar toda a verdade de Deus de forma ordenada e metódica à sua esposa e filhos. São os seus primeiros discípulos. Deve determinar horários concretos para sentar com eles e compartilhar a palavra. Deve haver lugar para a participação de todos e tudo deve ser intercalado com orações. O que ele está dizendo aqui? Às vezes a gente faz parte de uma igreja e toda a nossa família é da igreja, e então a gente acha que todo mundo vai aprender Bíblia e vai aprender as coisas do reino de Deus na igreja. Não é assim, né? Eu quero dizer que para você, homem, você é responsável por ensinar a palavra de Deus na sua casa a seus filhos e a sua esposa. Você deve ensiná-los com exemplo, você deve ensiná-los, né, meditando na palavra junto com eles, explicando, tirando as dúvidas, né? Tem um texto que fala que a mulher ela deve aprender com o marido em casa, né? E essa é uma responsabilidade do homem, ensinar a palavra de Deus na sua casa para os seus filhos e a sua esposa. Se você não sabia disso, meu querido, então vamos pôr em prática, tá bom? É sempre muito de muita responsabilidade quando nós fazemos os nossos cultos aqui em casa, né? O nosso culto familiar, a gente está fazendo lá de paz também. Então eu me sinto na responsabilidade de poder ministrar uma palavra para minha esposa, para os meus parentes, né? Nesse período agora que a gente está fazendo lá de paz, a gente está mantendo contato com pessoas lá do Maranhão. Então veja só, poxa, é a minha família. E hoje eles me veem como uma pessoa que pode estar compartilhando a palavra de Deus com eles. Então eu não posso perder essa oportunidade. Você que é homem, você que é uma autoridade dentro da sua casa, o Senhor confiou a você a responsabilidade de colocar fundamentos na sua casa através da palavra de Deus, né, e através da sua conduta. Então, seja esse sacerdote, seja essa pessoa que vai aprender a viver todos esses princípios, tudo aquilo que nós estamos ensinando aqui, e com certeza você vai ter uma família muito abençoada, instruído pela palavra de Deus. Lembra que a palavra de Deus fala que ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for grande não se desviará dele, né? Então, quando que isso acontece? Quando os pais ensinam a palavra de Deus aos seus filhos ainda em casa, tá bom? Então eu quero desejar para você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Eu não sei que horário você vai estar vendo esse vídeo, mas eu espero que eu tenha conseguido compartilhar com você aquilo que eu creio que é da parte de Deus para a sua vida, para que você tenha uma família abençoada. Viver e praticar tudo isso que nós ensinamos aqui nos dias de hoje não é nada fácil, mas uma coisa é certa: quando nós praticamos essas coisas, nós não estamos apenas tendo uma família
né, cristã, uma família alicerçada em Cristo. Agora, nós estamos cuidando das gerações futuras, né? Os seus filhos vão estar fazendo isso, né, também com os filhos deles, porque vão ter como exemplo aquilo que eles aprenderam em casa. Então, isso vai ser muito importante, tá bom? Então, um grande abraço. O capítulo 8 já é o nosso último capítulo da parte 2, tá certo? Então, após nós terminarmos esse capítulo 8, que é o último capítulo da segunda parte, nós também vamos ter um outro questionário só sobre essa segunda parte que a gente estudou, que vai servir como uma avaliação para vocês, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima aula.